Sejam bem-vindos ao webinar da Bijan. Hoje nós vamos falar sobre analgesia em cirurgia pediátrica, tendências em anestesia regional. Eu sou Mariana Lima, sou anestesiologista do Hospital São Paulo, da Unifesp, e eu tenho a honra de trazer aqui para vocês hoje o nosso palestrante Vinícius Quintão, que é anestesiologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite da Liana, que é a nossa editora-chefe do Brazilian Journal of Anesthesiology. Mariana e eu somos editores associados, né, da revista e temos muito orgulho de contribuir para o Brazilian Journal of Anesthesiology, especialmente no tema que Mariana e eu gostamos muito, que é a anestesia pediátrica, né? Então, recebemos o convite com muita alegria da Liana para escrevermos um editorial sobre anestesia regional em pediatria, né? O editorial ele vai abrir a próxima e última edição do Brazilian Journal of Anesthesiology de 2025. Hum. E nesse webinar iremos discutir sobre anestesia regional e realmente o tema o título do nosso editorial que escrevemos para essa edição. Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Muito bem. Então, o nosso editorial tem esse título e também é o título aqui do nosso webinar. Então, é Optimizing Pediatric Surgical Analgesia, Recent Trends in Regional Anesthesia. Como a Mariana apresentou, eu sou o Vinícius, sou da Universidade de São Paulo e também editor associado do Brazilian Journal of Anesthesiology. E aqui em primeira mão a capa, né, do número 6 do volume 75, né, que é de 2025, do Brazilian Journal of Anesthesiology, que tem como título aqui o webinar. E ficou muito legal a capa, adorei, porque mostra mesmo todos os bloqueios que iremos discutir aqui, e são artigos que farão parte desta edição e de outras edições recentes do Brazilian Journal of Anesthesiology que iremos discutir aqui. Muito bem, então nossos objetivos de aprendizagem é discutir as evidências, né, para a segurança da anestesia regional em crianças e sumarizar as recentes evidências, né, sobre anestesia regional em pediatria que foram publicadas no Brazilian Journal of Anesthesiology. Então, falando sobre segurança e anestesia regional, e a gente estava tendo uma discussão aqui informal entre nós três sobre essa questão da segurança, que para nós que fazemos anestesia pediátrica, né, Mariana e eu, e muitos colegas que estão assistindo, a anestesia regional em pediatria ela é praticamente, virtualmente indicada em todas as crianças, né? A Mariana até falou uma coisa, é difícil a gente discutir por que que não vai ter, né? A gente sempre indica anestesia regional. E nos últimos 40 anos, né, dentro da anestesia pediátrica, a gente viu um desenvolvimento absurdo das técnicas, um entendimento melhor da farmacocinética dos anestésicos locais e dos adjuvantes, né, das diversas faixas etárias, estudos com resultados clínicos muito bem definidos e o mais importante, né, guidelines específicos. Então, a gente começa, né, não tem como não citar esse estudo, né, que é um estudo muito importante da anestesia pediátrica, da anestesia regional. É um estudo francês, foi o primeiro grande estudo, né, de 1996, que incluiu mais de 24 mil bloqueios, sendo que a maioria, na época, era de anestesia regional caudal. E eles relataram uma incidência muito baixa de eventos adversos, né, 25 eventos adversos, dando aí uma incidência de 0,9 eventos para cada 1.000 casos. Nenhum evento adverso nos bloqueios periféricos, mas lembrando que a maioria nessa coorte era de bloqueio caudal. E a anestesia regional, os eventos mais comuns era a falha no bloqueio ou a perfuração dura mater, que são eventos de baixa morbidade. 10 anos depois, né, colegas do Reino Unido, né, na verdade britânicos, fizeram um estudo com 10 mil relatos de anestesia, mais de 10 mil relatos de anestesia regional peridural.
E eles também mostraram uma incidência baixa, né, 63% de eventos adversos relatados, de novo, a maioria relacionados à técnica e considerados de baixa morbidade. Somente 6 eventos considerados de alta morbidade, inclusive um relato de sequela que durou por mais de 12 meses, mas a gente está falando aqui de um relato de sequela em mais de 10 mil casos. E por fim, não tem como não citar aqui nessa apresentação o PRAN. O PRAN Network eu vou explicar mais para frente no próximo slide, é um consórcio que estuda anestesia regional em pediatria no mundo inteiro. No mundo inteiro, atualmente não, porque eles só estão com centros hoje nos Estados Unidos. A primeira publicação do PRAN foi essa publicação que eu estou mostrando para vocês em 2010. Mas antes eu queria discutir, né, eu vou discutir com vocês também, que apesar da gente ter muitas evidências de segurança que eu vou mostrar nos próximos slides, a gente tem ainda alguns relatos anedóticos de eventos catastróficos relacionados à anestesia regional, mostrando que, apesar de toda segurança, né, toda técnica tem eventos adversos que podem ser graves, isso é inerente, né, do ato anestésico. Então, retornando ao PRAN. O PRAN, que é o Pediatric Regional Anesthesia Network, é um consórcio norte-americano fundado em 2007, né, coordenado pelo nosso colega David Planner, que é hoje anestesista em Seattle. E, na época, eles tinham somente 6 centros, hoje são 21 centros, chegou até a ter, inclusive, um centro aqui na América Latina, na Colômbia, mas agora só tem centros na América do Norte. E eles já têm mais de 100 mil casos, né, no banco de dados do PRAN, mostrando prática, risco e complicações da anestesia regional em crianças. Então, para nós, na anestesia pediátrica, né, o PRAN é muito importante porque realmente ele moldou a nossa prática, mostrando a segurança mesmo da anestesia regional em pediatria. Então, essa primeira publicação do PRAN de 2010, eles já tinham no banco de dados mais de 14 mil bloqueios, né, dos 3 primeiros anos do PRAN, nenhuma morte ou complicação com sequela acima de 3 meses, 95% dos bloqueios realizados sob anestesia geral, que é uma característica da pediatria que vamos entrar um pouco mais de detalhe, e eles perceberam um aumento da quantidade de bloqueios periféricos, e isso, claro, com o uso do ultrassom, né, trazendo o ultrassom para a medicina perioperatória, especialmente dentro do centro cirúrgico. Então, aqui mostrando, né, a distribuição dos principais bloqueios entre os centros, e essa primeira coorte mostrou uma incidência de 2%, né, de complicações. Eles tinham 97% das complicações eram nos bloqueios caudais, que fazia parte que era 40% dessa coorte, ou seja, ainda uma boa quantidade de caudal, né, mesmo em 2010. E a falha do bloqueio era muito comum no bloqueio periférico, que eles começaram já a perceber o aumento, principalmente com o uso do ultrassom. E eles também observaram que uma das grandes complicações da anestesia regional em pediatria é problema com catéter, né? Então, nos bloqueios periféricos, né, as complicações eram até aumentadas. Por quê? Problema com catéter, que é uma complicação de baixa morbidade ou falha no bloqueio, né? E isso era considerado um evento adverso, aumentando a incidência de eventos adversos nos bloqueios periféricos, mas todos com baixa morbidade. Como eu discuti com vocês, né, temos casos, né, anedóticos, como essa publicação do Anesthesia Analgesia, né, mostrando que, apesar da enorme quantidade de evidências mostrando a segurança da anestesia regional em pediatria, temos alguns eventos, então temos que nos ligar e pensar que realmente raro, acontece muito pouco, mas pode complicar. Então, esse caso aqui, por exemplo, uma criança de 1 ano e 11 meses com um rio único, que ia ser submetida a uma correção de deformidade do seio genital, vaginoscopia e cistoscopia. Ela foi submetida a anestesia regional mais peridural, uma punção L3 L4 com perda de resistência com solução salina, agulha Tuori 18 gauge com catéter 20, né, o que é podemos até considerar esse catéter um pouco calibroso, mas não, para essa idade ele é um catéter que não é considerado calibroso.
que foi colocado ali a 3,5 centímetros além da ponta da agulha, feita uma dose teste que foi negativa. Durante a cirurgia, administrado bupivacaína, 0,25% com epinefrina, uma dose considerada adequada. E devido à complexidade da malformação, né, a cirurgia ela foi remarcada, né, foi reprogramada. O catéter então foi retirado, porque provavelmente só fizeram a vaginoscopia e a cistoscopia. Retiraram o catéter, a criança foi para a RPA. 5 horas depois, o anestesiologista foi chamado, né, para avaliar a criança, porque ela não conseguia sentar. Ela apresentava uma paralisia flácida, né, e sem sensibilidade nos membros inferiores. Pediram uma ressonância de emergência, que não observou hematoma ou abscesso, que é o que a gente mais tem medo, mas tinha sinais importantes de isquemia, né, na medula. Foi feito o corticoide, foi para UTI para acompanhamento. Dia seguinte, outra ressonância mostrando uma isquemia de T10 até o cone medular. Essa criança então foi para reabilitação da parte motora, mas ainda com paralisia flácida. Na ressonância que foi repetida, resolução do edema, e 12 meses depois ela mantinha paralisia flácida dos membros inferiores. Então, mostrando que a anestesia regional pode complicar, é muito raro, mas lembrando que este caso, apesar de estar associado somente à anestesia regional, temos que pensar em causas sistêmicas, né, de isquemia medular que pode estar associada a esta complicação. Então é importante a gente mostrar os dois lados, né? Que apesar da gente ter grandes cortes mostrando a segurança, ainda temos casos anedóticos de complicações. Mas os bloqueios regionais e pediatria, eles são seguros, né? Mais dados do PRAM. Então, essa análise do PRAM somente com caudal, né, analisaram que 18 mil bloqueios caudal, que é anestesia, é o neuroeixo que a gente mais realiza em pediatria, mostrou que uma incidência geral de complicações muito baixa, 1,9%, sem nenhuma sequela permanente. 4 mil, mais de 4 mil crianças receberam dose de bupivacaína considerada uma dose alta, né, acima de 2 miligramas por quilo, mas isso foi considerado seguro porque não tivemos nenhuma complicação. E os pacientes que tiveram complicações eram pacientes mais graves. E aqui, de novo, mostrando que as complicações mais graves são as complicações mais relatadas são complicações de baixa morbidade, como a falha do bloqueio e a aspiração de sangue sem complicação mais grave, como intoxicação por anestésicos locais. Mais dados do plano. Aqui somente com TAP, né, o bloqueio do plano transversal abdominal. Quase 2 mil bloqueios, incidência de complicações muito baixa, 0,1%. Somente duas, na verdade, né, punção vascular e punção peritoneal, que também são complicações de baixa morbidade, sem sequelas ou necessidade de intervenção adicional. E 135 crianças receberam doses de anestésico local potencialmente tóxicas, apesar de não ter sido observada toxicidade sistêmica. E é muito interessante a gente ver a evolução do transverso abdominal, que foi um dos primeiros bloqueios que o uso do ultrassom expandiu muito, né, a realização do TAP, mostrando que o ultrassom trouxe para a gente os bloqueios nos planos faciais, que hoje a gente consegue utilizar muitos, que, claro, começa nos adultos e depois a gente consegue transpor isso para a pediatria. Discutimos no início que as complicações dos nervos periféricos, né, bloqueios de nervos periféricos, estão muito relacionadas com o posicionamento e alguma complicação com os catéteres. Então, de novo, esse estudo do PRAM mostrou que mais de 2 mil bloqueios com catéter periférico, infelizmente fazemos muito pouco no Brasil em pediatria. Observaram aí 251 eventos adversos, uma incidência de 12%, mas, de novo, a maioria, mau funcionamento do catéter, né? Deslocamento ou oclusão, ou falha do bloqueio. De novo, complicações de baixa morbidade. E o uso do ultrassom em 80%. Né? A incidência de infecção relacionada com o tempo, né, de permanência do catéter foi observada nessa coorte. E vimos no início, né, que a maioria dos bloqueios em pediatria, né, virtualmente, pelo menos na minha prática, 100% dos bloqueios eu faço com a criança sob anestesia geral. Então, o PRAM pegou dados já bem robustos, né, já mais de 50 mil casos, já tinha bom tempo já de coleta de dados do PRAM,
E de mais de 50 mil casos, 75% foram realizados sob anestesia geral sem bloqueio neuromuscular, quase 20% com bloqueio neuromuscular e a minoria com sedação e acordado. Que é o contrário do que a gente faz em adultos, né? Que a gente prefere fazer os bloqueios periféricos ou bloqueio de neuroeixo com um adulto acordado ou sedado. Eles observaram aí sintomas neurológicos pós-operatórios, uma incidência bem menor, né, 0,93 para cada 1.000 procedimentos, quando era realizado sob anestesia geral, com quase 7 casos para cada 1.000 anestesias, quando era realizada com a criança sedada ou acordada, né, mostrando que realmente é, o seguir a nossa prática de fazer esses bloqueios sob anestesia geral é seguro e foi demonstrado, né, com esse estudo. Uma análise aí de subgrupo, né, mostrou também uma incidência menor na anestesia geral, tanto com ou sem bloqueio neuromuscular, comparado com anestesia com o paciente acordado ou sedado. E a toxicidade por anestésico local, né, que foi muito baixa, né, 5 casos, também foi bem menor no grupo dos pacientes que receberam esse bloqueio anestesiados, comparado com aqueles pacientes que receberam esse bloqueio sedado ou acordado. Então, mostrando que realmente complica menos quando a gente faz com a criança anestesiada, e isso dá um pouco mais de segurança para a gente, porque a gente sabe que é muito difícil fazer um bloqueio periférico com a criança acordada. E não deve ser realizado, porque a gente tem evidência que, sob anestesia geral, é mais seguro. E esse outro estudo também do PRAN mostrando que isso aqui foi bem interessante, mostrando que é, a variação da dose dos anestésicos locais, né? Então, mais de 40 mil bloqueios, de novo, maioria anestesia geral, a maioria utilizou ropivacaína, interessante, né? Uma prática bem específica, talvez, dos Estados Unidos, mas a variabilidade das doses dos anestésicos variou de 5 a 10 vezes, né? Mostrando que a gente ainda precisa definir isso com mais deixar isso mais claro, né? Qual a dose do anestésico local que a gente vai usar. Essa variabilidade é muito ruim na nossa prática, né? E, infelizmente isso é comum na anestesia pediátrica. Né? Tiveram 2 casos, né, de toxicidade por anestésico local sem sequelas. Então, mesmo mostrando essa grande variabilidade dos usos dos anestésicos locais, isso foi observado que não aumentou a incidência de eventos adversos, né, tendo somente 2 casos de toxicidade por anestesia, por anestésico local. Bom, e os últimos dados do PRAN? Então, depois que a gente discutiu isso aqui, a gente pode concluir, né, que os bloqueios regionais em pediatria são seguros. Os últimos dados do PRAN, né, uma publicação até um pouco antiga, na verdade, o consórcio ele deu uma parada, né, acho que agora vai retornar, mas a grande publicação do PRAN foi no Anesthesiology em 2018, onde eles fizeram análise de mais de 100 mil bloqueios, né? O caudal continua sendo o bloqueio mais comum. Olha que interessante, 38 mil casos, né? Quase 40% de toda a coorte bloqueio caudal. Mas os bloqueios periféricos aumentaram muito, e isso, sem dúvida, graças ao uso do ultrassom. Então, femoral, ciático, fossa poplite, o bloqueio supraclavicular, eles começaram a aparecer mais na pediatria. 93% sob anestesia geral e as complicações neurológicas e toxicidade por anestésico local, também mostrando que quando eu faço anestesia sob anestesia geral é muito mais seguro do que com o paciente acordado, né? Mostrando aqui um risco ajustado para a idade de 2,93, né? Então, quase 3 vezes mais risco de ter o evento adverso quando eu faço o bloqueio com a criança acordada. Então, a minha preferência vai ser com a criança sob anestesia geral. Essa coorte não mostrou nenhuma sequela neurológica permanente, um risco de déficit neurológico transitório baixo, sem diferença entre neuroeixo e periférico, e um risco de toxicidade grave aos anestésicos locais também muito baixo. Eles observaram um caso de abscesso peridural e um caso de hematoma peridural que não foi com anestesia peridural, foi com bloqueio paravertebral que teve o hematoma peridural. E o evento adverso mais comum na coorte, um evento adverso de baixa morbidade, que é problemas com os catéteres, né? Mostrando que, apesar, a incidência é baixa e quando acontece, o evento é de baixa morbidade.
E uma evolução aqui interessante do PRAN, que começou em 2007 até que 2015, né, mostrando essa linha do tempo, o aumento, né, da quantidade de bloqueios periféricos, né? Isso, sem dúvida, graças ao ultrassom. Então, a gente começou a utilizar muito o ultrassom, né, na medicina perioperatória. Isso não é diferente na pediatria, mostrando que a gente hoje consegue fazer muito mais bloqueios. Os bloqueios do plano facial não existia ou existia de uma forma muito errática, e hoje a gente consegue fazer vários bloqueios do plano facial por causa do ultrassom. Diminuiu muito a utilização de bloqueios só por medidos por marcos anatômicos, e também diminuiu o uso do estimador do nível periférico, mas sem dúvida aumentou muito o uso do ultrassom, que a gente consegue perceber aqui neste gráfico. Bom, então depois que a gente discutiu toda essa questão, né, da segurança da anestesia regional em pediatria, eu queria discutir com vocês as últimas publicações, né, que vão sair agora na nossa próxima edição do Brazilian Journal of Anesthesiology, e algumas que já foram publicadas ao longo deste ano. Então, uma muito recente é um estudo multicêntrico, né, internacional, que mostrou que a- o uso, né, na verdade, foi uma análise retrospectiva de ressonância nuclear magnética de coluna, que definiu margens de segurança, né, peridural, epidural em crianças. E esse estudo, né, que está no Brazilian Journal of Anesthesiology, né, já foi publicado, já tá publicado como é, antes das provas finais, mas já está disponível no Science Direct, mostrou distâncias seguras entre a dura mater e a medula espinhal, especialmente na região torácica, né? Então, isso reforça que é seguro fazer a anestesia peridural torácica. A gente tem uma margem boa de segurança. Fundamenta o uso seguro do ultrassom, né? Então, a gente está mostrando cada dia que passa mais a vantagem de usar o ultrassom para anestesia regional quando a gente usa neuroeixo, especialmente caudal, né? E reforça a viabilidade anatômica das técnicas regionais pediátricas. Já outros dois estudos super interessantes sobre um bloqueio que é muito realizado em pediatria, que é o quadrado lombar. Então, esses dois estudos, né, é, mostraram algumas coisas interessantes do quadrado lombar para a gente. Então, é uma coisa que eu sempre falo com os meus residentes, né, e fellows: abordagens lateral e posterior do quadrado lombar, analgesia semelhante e sem complicações. A gente já percebeu isso em pediatria, né, que não faz muita diferença, porque quando você injeta o anestésico, ele preenche muito esse espaço, né, facial, interfacial, então não faz tanta diferença onde você vai injetar em pediatria. Já esse outro estudo mostrou uma coisa um pouco diferente, né? Que a abordagem anterior, a analgesia foi mais prolongada. A analgesia foi semelhante, mas durou mais quando eu fazia a abordagem anterior do quadrado lombar e utilizando menos opioides nessa abordagem anterior. Né? Então, o quadrado lombar, sem dúvida, é um bloqueio muito importante em anestesia pediátrica, e hoje, na minha prática, eu substituo o TAP pelo quadrado lombar. Eu acho o quadrado lombar muito mais versátil, e ele me ajuda muito mais com analgesia intraoperatória do que o TAP. Então, eu prefiro, Vinícius, o quadrado lombar na minha prática. Então, se consolida, né, como técnica de escolha para muitas cirurgias abdominais inferiores, né, infraumbilicais, e até cirurgia laparoscópica, que é a grande maioria das cirurgias pediátricas. Falando um pouco sobre o bloqueio que já é muito usado em adultos, né? Então, mais duas publicações aí da nossa revista, da Bijan. Então, essa meta-análise aqui do Maciero, né, que mostrou 9 estudos clínicos randomizados, né, juntando aí 507 crianças, mostrando que o ESP Block, né, o plano do bloqueio do plano espinhal,
tem uma analgesia equivalente ao caudal com menor retenção urinária, né? Então, a gente ainda tem muita dificuldade de comparar a anestesia regional periférica com a anestesia do neuroeixo, mas já temos algumas evidências que pode ser bom para alguns procedimentos cirúrgicos e uma evidência aí boa de menor retenção urinária. Já uma outra meta-análise, né, que aqui não é do bloqueio do plano espinhal, mas aqui mostrando bloqueios para estenotomia, né, para analgesia pós-estenotomia em cirurgia cardíaca, né, mostrando que o bloqueio paravertebral torácico e o bloqueio do plano transverso torácico, né, são eficazes para analgesia pós-esternotomia, né, reduzem o uso de opioides e o tempo de extubação, né? Então, mostrando que a anestesia regional, numa situação onde fazer uma anestesia de neuroeixo não seria interessante, por ser cirurgia cardíaca, mas a anestesia periférica, né, o bloqueio periférico dos planos faciais é interessante. E voltando com o bloqueio que a gente deixou de aprender, que são os paravertebrais, que talvez a gente vai ter que voltar a ensinar para os nossos residentes, que é um bloqueio muito versátil. E isso se integra, né, aos protocolos ERAS pediátricos. Essa outra publicação também, né, do Brazilian Journal of Anesthesiology, um pouco mais antiga, né, comparou as abordagens lateral sagital e costoclavicular, né, do bloqueio infraclavicular em crianças, né, e mostrou que quando eu faço uma abordagem costoclavicular, eu tenho um tempo menor de execução, a mesma eficácia e segurança. Então, é um bloqueio muito interessante, né, para cirurgias de antebraço, punho e mão em pediatria, né? Então, é um bloqueio que a gente tem que também ensinar para os nossos residentes, né, e fellows. E também um estudo mais antigo de 2024 mostrando o uso de adjuvantes, né? Então, a gente já tem evidências do uso de adjuvantes. Então, este estudo clínico randomizado os autores utilizaram a dexmedetomidina e o sulfato de magnésio como adjuvantes à bupivacaína intraperitoneal, né, para cirurgia laparoscópica, e observaram menos dor, menos resgates analgésicos, tem aumento de eventos adversos, uma técnica muito simples, né, instilar o medicamento nos portais e eficaz, né, para laparoscopias pediátricas e reforça esse conceito de analgesia multimodal, racional e segura. Então, é uma alternativa, né, para quem tem pouca habilidade ainda com bloqueio regional, a utilização de técnicas alternativas, né, como essa. E que nos ajudou muito, né, na escrita desse editorial que vai apresentar a próxima edição do Brazilian Journal of Anesthesiology, o nosso colega John Henkin, que é de Nova York, ele publicou, né, esse artigo de educação na RAMP, né, que é a Regional Anesthesia, é uma revista muito importante de anestesia regional, onde ele propôs um modelo global de ensino estruturado em em anestesia regional pediátrica. O John Henkin é um grande entusiasta do ensino da anestesia regional. É, Essa publicação define os bloqueios essenciais, né, os core blocks, com melhor relação eficácia-aplicabilidade. Né? Tem uma ênfase, né, no ensino progressivo e contextualizado e integra uma plataforma muito interessante, aberta, totalmente open access, alinhando aí com o Brazilian Journal of Anesthesiology Open Access, que é o Baby Blocks. Quem não conhece o Baby Blocks, eu recomendo entrar, tá aqui o site. Depois eu volto para falar mais um pouquinho sobre o Baby Locks. Bom, para resumir então esta apresentação, isso eu me baseei nos guidelines europeus de anestesia regional e também o americano. Aqui algumas questões práticas que eu resumi ao longo dessa apresentação. Bloqueio sob anestesia geral ou acordado sedado. Então, temos evidência que o bloqueio sob anestesia geral é seguro e deve ser a técnica adotada. Dose teste em anestesia neuroeixo peridural. Temos muita dificuldade em realizar e interpretar a dose teste. Temos muito falsos negativos, porque a criança vai estar sob anestesia geral. Então, a gente recomenda
injeções de pequenas alíquotas, aspiração intermitente e observação do seu monitor, especialmente no ECG. A dose teste não é contraindicada, você pode realizar, mas a gente não tem evidência para indicar em todas as crianças. Teste de perda de resistência com ar ou líquido, duas técnicas seguras. Mas lembrar que em crianças menores, se a gente for utilizar o uso do ar, utilizar um volume baixo, né? Porque se você tiver uma punção advertida da pele dural, você pode injetar uma quantidade grande de ar, levando a complicações como pneumoencéfalo. Então, utilizar uma dose baixa, um volume baixo do ar, se você utilizar o ar como teste de perda de resistência. Aqui eu resumo doses, não vou entrar em detalhes, né, mas aqui eu resumo doses, né, e, na verdade, massa e concentração dos anestésicos e também doses dos adjuvantes de neuroeixo periférico que eu retirei desses guidelines, que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui como um guia para quem está assistindo o webinar. Uma questão interessante que também é muito discutida é sobre a síndrome compartimental, é uma grande discussão que a gente tem com os nossos colegas ortopedistas. Lembrar que não existe evidência, né, que a anestesia regional aumente o risco de síndrome compartimental ou atrasa o seu diagnóstico. Se você está anestesiando um procedimento que pode ter uma síndrome compartimental, tentar utilizar uma concentração menor do anestésico, né, tanto na dose única quanto na infusão contínua, discutir com a família e equipe cirúrgica aqueles pacientes com alto risco e acompanhar esse paciente de preferência numa clínica de dor. E sempre lembrar, né, da intoxicação por anestésico local, que a gente percebeu nessa revisão que eu fiz aqui de segurança da anestesia regional, que a gente tem uma incidência muito, muito baixa. Apesar da grande variabilidade, nós anestesistas somos muito cuidadosos com dose. Então, o paciente ele pode ter PCR ou convulsões devido à intoxicação. Se isso acontecer, né, lembrar que isso é uma crise no perioperatório que tem que seguir passos, né? Então, interromper a administração, chamar ajuda, hiperventilar com uma FiO2 de 1, tratar as convulsões, o melhor fármaco é o midazolam, e se a criança evoluir com PCR, fazer a RCP, compressões torácicas e epinefrina, lembrando que a dose, né, se você está tratando uma PCR relacionada à intoxicação por anestésico local, a dose de epinefrina é mais baixa, a gente começa com 1 micrograma por quilo, e a gente tem que ter solução lipídica, né? Temos que ter solução lipídica nos nossos centros cirúrgicos para possíveis casos de intoxicação por anestésico local. E os guidelines recomendam ECMO, que eu até coloquei uma interrogação, porque infelizmente a gente não tem essa disponibilidade de ECMO na grande maioria dos hospitais, né, no Brasil. Voltando ao Baby Blocks, então que eu coloco para vocês a primeira parte aqui do site, tá aqui o endereço aqui acima para vocês. Recomendo muito utilizar o Baby Blocks, porque grandes especialistas que fazem que alimentam essa ferramenta de educação em anestesia regional, que é totalmente gratuita. Temos já alguns bloqueios traduzidos para o português, né? Temos guias de dose e essa semana, né, o John Hengen, ele acabou de publicar no Baby Blocks, que ele é o editor-chefe do Baby Blocks, uma calculadora de dose de anestésico local que eu testei e achei espetacular. Então, recomendo muito utilizar a calculadora. Só entrar no site vocês vão ter acesso à calculadora, especialmente se vocês vão associar anestésicos, que é muito comum, né? Faz um bloqueio e o cirurgião quer infiltrar com anestésico local, ou então você associou dois anestésicos locais, né? E eles conseguem calcular e dar os volumes e as massas e a concentração que a gente consegue utilizar com segurança. Eu recomendo muito utilizar e entrar aí no site do Baby Blocks, porque realmente vale muito a pena. Bom, tá aqui o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, esse é o Hospital das Clínicas, né, daqui de São Paulo, e estou à disposição aí para a gente discutir. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada, Vinícius. Excelente apresentação. E eu acho que quem pratica
anestesia pediátrica, quem começa a fazer anestesia regional não tem como não virar um fã declarado da técnica, porque a qualidade do despertar é absurdamente melhor, a recuperação do paciente é melhor, a satisfação da criança e dos pais é completamente diferente. Então, enfim, são técnicas que a gente utiliza muito na nossa prática e que nos auxiliam bastante. O ultrassom deu uma alavancada assim de maneira absurda, né? E a imagem do ultrassom dos bloqueios pediátricos é linda, porque são mais superficiais, então tudo é mais nítido, né? As crianças têm maior água corporal, então ali fica tudo mais definido e mais nítido pra gente. É muito bom mesmo. Eu convido todos vocês aqui a enviarem perguntas aqui via Q&A ou via chat, como vocês preferirem. Eu vou começar fazendo um contraponto, né? Eu acho que somos tão fãs da anestesia regional em pediatria que é até difícil encontrar pontos negativos das técnicas de anestesia regional, mas a gente tentou fazer essa reflexão e eu queria começar falando assim, a gente viu dados do PRAN, né? Dados principalmente norte-americanos, canadenses, enfim, mas de países talvez com maior rigor técnico, maior disponibilidade de equipamentos. Tem os dados também da Sociedade Francesa de Anestesia e Reanimação, que são muito tranquilizadores com relação à segurança das técnicas regionais. No entanto, eu tenho minhas dúvidas se na nossa realidade aqui brasileira, em que a maioria das anestesias em crianças são feitas por não especialistas em hospitais não pediátricos, em que a disponibilidade de materiais é muitas vezes limitada, eu tenho minhas dúvidas se nessa realidade a segurança é a mesma. E eu queria que você falasse sobre isso, Vinícius. Realmente é um ponto importante, né, da gente pensar. É, temos muita dificuldade de ter até ultrassom, né, em todos os centros cirúrgicos do Brasil, não é a realidade da maioria dos centros cirúrgicos. É, temos dificuldade de ter agulhas adequadas, né, de peridural para fazer a caudal em crianças, né? Então, agulhas adequadas, curtas, apesar de termos evidências que fazer um bloqueio caudal com um catéter periférico, tipo Gelco, é seguro. Está no livro do Coté. Se você abrir Sim. a parte regional do Coté, ele está fazendo anestesia caudal lá com um Gelco. Uhum. É uma das Então, técnicas. Tem até a ilustração, né? A foto. é, então é uma técnica segura, né? Mas realmente esse ponto que você falou, se a gente pensar tirando o caudal, né, que a gente quer muito mais, acho que mesmo quem faz anestesia pediátrica, de vez em quando, ele consegue fazer uma peridural, pelo menos, né, em criança, né? Apesar de eu achar o caudal muito mais fácil, mas as pessoas ainda acham que não tem muita experiência, vai achar a peridural lombar mais fácil. Não tem problema, consegue fazer. Mas quando a gente pensa nos bloqueios regionais periféricos, realmente, se a gente não tiver o ultrassom e especialmente agulhas rombas, né, a gente pode ter problema, né, especialmente quando a gente faz bloqueio de plexo, né. O bloqueio interfacial, tirando o hipogástrio inguinal, são bloqueios que a gente vai colocar o anestésico entre fáscias, né? Então a gente não tem muito risco de lesar o nervo. O hipogástrio inguinal é um pouco diferente, porque apesar de ser um bloqueio interfacial, ali tem nervo, Sim. né? Mas os outros bloqueios não. Mas bloqueios periféricos, né, a gente tem que ter muito cuidado, né? Evitar utilizar agulha hipodérmica, porque a Uhum. agulha hipodérmica ela é cortante, né? Então temos de pensar nisso, né? E, infelizmente, a gente tem pouco acesso a catéter no Brasil, catéter periférico, né? Sim. Então, a gente não vai observar muitas essas complicações que a gente percebeu no PRAN, né? Muitas complicações relacionadas ao uso do catéter periférico que a gente não vai ver no Brasil. Então, realmente, o seu ponto é super importante, super interessante.
Apesar de todos esses dados de segurança, são dados norte-americanos. Temos de pensar na nossa situação, né, como Brasil, né, e não banalizar. Por isso que eu coloquei aquele caso, né, que, apesar de ser anedótico, né, mostrando que alguém pode falar que o seu bloqueio foi o motivo de uma complicação que provavelmente naquele caso não foi. Pode ter sido outro motivo de isquemia que não, bloqueio. Sim, justamente. É isso. Existe, na anestesia pediátrica, existe pouco espaço para improviso, mas o que se observa muito, na realidade, é violação da técnica de diversas maneiras. E eu já presenciei, ou já ouvi falar, por exemplo, você citou que existe um risco de pneumoencefalo ou mesmo de embolia aérea com injeção de ar, né? E como a gente traz conduta do mundo dos adultos para o mundo pediátrico, muitas vezes, o que se põe normalmente é uma quantidade maior de ar na seringa. Quando eu entro com os residentes, a gente sempre fala, põe menos ar, porque existe esse risco. Esse ar, proporcionalmente, no bebê pequeno, é um volume gigante. Eu já presenciei, inclusive, um colega que fazia peridural e testava auscultando com injeção de grande quantidade de ar. Então, assim, é uma lista infindável aqui de violações da técnica. Muitas vezes não é uma questão meramente financeira, porque quem compra uma agulha de TUI 16 ou 18 pode comprar uma agulha 20, 22 menor para pediatria. Então, muitas vezes é uma questão de organização do serviço, de solicitar para o gestor, para o chefe do grupo, que compre materiais apropriados para as crianças. Se o seu serviço se propõe, seu hospital se propõe a anestesiar crianças, vamos correr atrás disso e fazer com que a gente tenha material apropriado. Isso vale para tudo. Na anestesia pediátrica, mas para anestesia regional, ela é ainda mais importante. Com certeza. E pensando que muitos cirurgiões eles não aceitam um trocáter de má qualidade para uma anestesia laparoscópica. Então, por que não a gente ter no nosso serviço uma agulha de bloqueio rumba, que não é cara, né? Sim, Então, acho que falta mesmo da nossa parte, né, de cobrar os nossos gestores, né? sim. Bom, um outro contraponto aqui da anestesia regional pediátrica, como você falou, os bloqueios são quase sempre feitos sob anestesia geral, seja neuroeixo, sejam periféricos. E uma questão aqui é a avaliação da eficácia do bloqueio, né, nessa situação. Porque, Complexo, né? Porque a gente não consegue, né, avaliar se o bloqueio ele realmente ele funciona ou não, porque a gente está com anestesia regional, com anestesia geral. Mas a gente acaba seguindo parâmetros indiretos que não funciona, né? Por exemplo, você fez um bloqueio e acha que não funcionou porque o paciente fez taquicardia no intraoperatório, né? A gente tem que parar de achar que taquicardia e hipertensão é sinal de não analgesia. Isso isso é coisa antiga, né? São coisas separadas. Ainda mais na criança, né? Que tem o sistema nervoso autônomo muito imaturo. Então, essa variação acontece mesmo na anestesia pediátrica. Então, realmente, a gente tem essa dificuldade, né, de realmente ver se o bloqueio funcionou, e a gente acaba vendo isso só no pós-operatório, que pode limitar o uso, né? Vale a pena mesmo, né, eu fazer o bloqueio sendo que não vai funcionar? Mas, claro, né, quanto mais experiência, né, mais proficiente você vai ficar, e hoje, especialmente com o uso do ultrassom, e é interessante, Mari, que a gente tem muita evidência recente mostrando que fazer a caudal com ultrassom aumenta muito a qualidade e você garante que o bloqueio deu certo. Então a gente ok, aprende, a gente ensina para os residentes fazer a caudal sem ultrassom, agora a gente vai ter que começar a ensinar com ultrassom, né? Porque tem evidência que é melhor, né? é, Então, para garantir que realmente o bloqueio funcionou e deu certo, né? E voltamos de novo para aquele acesso, né? Então, a gente tem que começar a pensar nos nossos materiais, né? Então, ter mais acesso ao ultrassom, porque isso aumenta a qualidade do perioperatório. sim. E eu tenho observado, né? Se tem observado um aumento do uso do ultrassom para pericaudal. Eu acho que isso é bem interessante mesmo.
Muito bom. Você falou sobre várias controvérsias, a questão da fratura supracondiliana e do risco de síndrome compartimental. É uma briga eterna ali entre o ortopedista e o anestesista, não pode, e a gente tenta argumentar, e normalmente é uma situação de urgência que você, enfim, não tem um vínculo ali com o cirurgião, e às vezes a gente acaba perdendo nessa, não adianta insistir. Mas, enfim, eu acho que é uma evidência já mais consistente e recorrente de que eles são seguros, né? Os bloqueios, mesmo nessa situação de fratura supracondiliana. Um outro ponto que gera dúvida, Vinícius, muita gente se questiona, principalmente o anestesista pediátrico eventual, né? Se existe um ponto de corte de idade seguro para se fazer os bloqueios periféricos. E eu iria além, principalmente os bloqueios mais proximais, né? Muitas vezes o argumento ali é, o nervo ali, por exemplo, no interescalênico é mais desprotegido. Existe um ponto de corte para a idade para se fazer esses bloqueios, ou existe alguma recomendação quanto a se fazer esse tipo de bloqueio por não especialistas? Realmente, assim, quando a gente. Ótima pergunta, Mário, mas quando a gente pensa em ponto de corte, não tem. Né? Você pode fazer bloqueio num recém-nascido. Né? Não existe nada que mostra que menos seguro você fazer no recém-nascido. Claro que você tem que pensar em duas situações, uma que você pontuou, anatomia, a anatomia vai ser diferente, né? E hoje, como a gente faz esses bloqueios, principalmente os bloqueios de nervo periférico com ultrassom, a gente tem muito mais segurança. E outra coisa é a concentração e a massa do anestésico. Né? Os recém-nascidos, né, eles têm uma sensibilidade aumentada nos anestésicos locais. Então, os anestésicos locais, eles funcionam mais porque têm mais sensibilidade, são mais potentes, e isso funciona também para toxicidade. Então, tem mais toxicidade. Então, a gente tem que diminuir nossa concentração e, consequentemente, a massa dos anestésicos quando a gente vai fazer no recém-nascido. Hoje mesmo a gente teve um caso no hospital, era uma atresia de esôfago, né? Um bebê ia fazer uma toracotomia para corrigir uma atresia de esôfago, 4 dias de vida, veio de fora do hospital, estubado, e a gente fez uma caudal. Né? Fizemos uma caudal para chegar em tórax, porque a ideia era estubar a criança e estubamos a criança, né? Mas colocando uma concentração muito mais baixa, né? 0,1% de level Uhum. BUP, né? Pensando nessas considerações. Usamos ultrassom para fazer o bloqueio, porque era um bebezinho, né? Mas a gente tem que pensar que temos diferenças, né, nas populações, especialmente nos recém-nascidos. Mas ponto de corte para fazer anestesia regional em pediatria a gente não tem. Muito bom. Isso gera uma insegurança, né? Porque são estruturas muito delicadas, paciente miniatura. Então é importante saber isso. Às vezes o colega acha que é contraindicado, mas muitas vezes, se ele tem proficiência com bloqueio em adultos, se ele conhece a anatomia, a fisiologia da criança, é possível sim, desde que se, novamente, não haja violação técnica. Muito bom. Você falou agora do risco de intoxicação. Eu queria só puxar mais uma vez, porque não é incomum que outras equipes usem anestésico local. Vai lá, o broncoscopista faz instilação, ou mesmo o cirurgião faz infiltração no final. Isso tem que ser muito, muito bem conversado, tá? Às vezes eles usam a concentração ali, a lidocaína 10%, a xilocaína spray. Então, assim, aquilo ali é uma massa anestésica absurda para um bebê pequeno. Tudo isso tem que ser muito bem conversado e a ideia da calculadora é simplesmente genial, né? Ainda mais considerando diferentes anestésicos. Muito, muito bom. Tem uma Ah, pergunta, Mari, no Questions and Answers. vou fazer ela agora. Tá aqui, da Ah, tá Gabriela. bom. A Gabriela pergunta: em crianças maiores, de 9 a 10 anos, o senhor também opta pelo bloqueio, por exemplo, o plexo braquial, sob anestesia geral? E também explica sobre a possibilidade de bloqueio motor.
Obrigado, Gabriela, pela pergunta. Sim, eu prefiro fazer com anestesia regional. Quando sob anestesia geral, é mais seguro, é mais fácil e temos evidência que é mais seguro, né? É muito desconfortável para uma criança de 9 anos entender que a gente tem que fazer um bloqueio supra ou infraclavicular, né, com ela sedada ou acordada. Então, a chance de você perfurar, complicar, injetar no intravenoso, ter intoxicação por anestésico local é maior se você não fizer sob anestesia geral. Então, recomendo fazer sob anestesia geral. Sempre nessas crianças maiores eu falo do bloqueio motor, né? Especialmente é, anestesia caudal, mais caudal, lombar também, dependendo, né? Peridural, já aconteceu, por exemplo, aqui até a ver com esse caso. Era uma criança, era uma menina de 9 anos, se eu não me engano, 9 anos também, que ia fazer uma clitoroplastia, né? Então, uma clitoroplastia, fizemos com anestesia geral, máscara laríngea, colocamos de lado, fizemos uma caudal assim boa, né? Uma caudal com uma dose nem tão alta, né? Porque ia ser só uma região perineal. O cirurgião fez a cistoscopia e viu que tinha que reprogramar. Então isso também acontece. E a cirurgia acabou. Acabou com 5 minutos. a criança acordou com bloqueio motor. Ainda bem que a gente tinha explicado. Ó, você vai acordar, a perninha não vai mexer, é normal. Ela acordou bem, ela ficava perguntando que horas que ia voltar. Voltou, bloqueio. Foi até engraçado que depois ela chamou e perguntou o que que era que estava mexendo. O que que está mexendo na minha cama? O que que está mexendo? Eu falei assim, é seu pé. Ela estava mexendo com o pé dela e não percebia que estava mexendo com o pé. Né? Foi até divertido, ela achou o máximo. Né? Então é importante explicar, porque senão a criança pode acordar muito assustada com o bloqueio motor. Sim. Assim, mesmo com baixas doses, né? Doses assim de É. Eu usei 0,5, 0,25. 0,25%, existe uma É. coisa que se chama variabilidade individual. Vai ter crianças que, mesmo com concentrações mais baixas, vão ter bloqueio motor. Então, é algo que se precisa estar preparado também. Bom, falando em caudal, falamos bastante sobre caudal e sabemos, né, que ainda é um recurso, é uma técnica muito útil e muito utilizada, mas eu queria saber se ainda há espaço para raquianestesia como técnica analgésica. Anestésica, a gente sabe que existe um contexto muito específico, mas para analgesia especificamente, existe espaço? Eu acho que não. Realmente com a técnica anestésica, você comentou, né? Tá voltando, né? A anestesia espial, especialmente em recém-nascidos, né? Para evitar a manipulação da via aérea, etc. Mas para analgesia, o que que a gente tem que pensar na anestesia espinhal, né? Subaracnoide, né? É, subaracnoide não, raquidiana, subaracnoide ou raquidiana. É, as diferenças fisiológicas, né, da criança. Então, ela produz líquor com a grande quantidade e esse líquor ele tem um turnover muito rápido, né? Então, vai durar menos. Mesmo que você coloque ali adjuvantes, esses adjuvantes vão durar menos, né? Então é mais importante, também como adulto, você pensar numa analgesia pós-operatória com bloqueios peridurais, epidurais, caudal ou peridural lombar ou torácica. Então, na minha prática, eu não uso raquianestesia como analgesia. Somente agora a gente está voltando a utilizar a raquianestesia em bebês, né, para correção de cirurgias, de cirurgias hérnia, por exemplo, né, que você consegue fazer só com a anestesia. Para Uhum. analgesia, realmente eu acho que não vale a pena. Não concordo. E não enxergo vantagem em termos de duração, em termos É. de. Não, não, não enxergo. Ah, prosseguindo, e na mesma linha dessa pergunta que eu acabei de fazer. Um outro participante pergunta se há espaço para uso da raquianestesia como técnica principal, aí sim como técnica anestésica, apenas associada à sedação, em pacientes mais jovens que 10 a 14 anos. Eu acho que tem que individualizar muito, né? Dependendo do procedimento, vale a pena.
Então, uma situação que é comum nessa faixa etária, 10 a 14 anos, é torção de testículo. Então, torção de testículo, se a criança está bem, você consegue conversar, ela vai estar já puncionada. Então, se precisar resgatar por uma anestesia geral, você consegue rápido, porque ela já vindo para um socorro. E ela está com muita dor, né, por causa da torção. E se você faz uma raquianestesia, é uma cirurgia rápida, você consegue fazer só com a raquianestesia. Infelizmente, não tem como sedar uma criança com torção de testículo, porque geralmente é emergência e a criança vai estar com o estômago cheio. Então, você não consegue sedar. Ou é anestesia geral, sequência rápida, ou só a raquianestesia isolada. Tem casos muito específicos, assim, que é extremos, né? Eu já tive um caso do menino de 14 anos que tinha fibrose cística, fibrose cística gravíssima, filho do transplante de pulmão e fez o diagnóstico de um seminoma e teve que fazer uma orquiectomia. Menino super grave, super, super grave. Usando oxigênio já assim, no transplante, para transplantar. Mas tem que tirar o testículo, ele fez o seminoma. Então, a gente viu vantagem da raquianestesia Uhum. isolada. Conversamos com ele tinha 14 anos, né, deu tudo certo, porque agora ele foi para aquela terapia nova da fibrose cística, inclusive saiu da fila do transplante, o menino está ótimo. O seminoma tratou, está livre já do câncer, hoje ele tem quase 18 anos. Então, são casos muito específicos que acho que vale a pena você conversar, mas é exceção. Em pediatria é É isso que eu ia exceção. falar. São mais exceções, né? Bom ter como carta na manga, mas não vai ser a técnica de primeira escolha para a maioria dos pacientes. Muito bom. Eu acho que tivemos uma discussão muito produtiva, muito rica. Agradeço sua participação, Vinícius. Obrigado, foi ótimo. Agradeço a Liana aqui também. Convido todos a ler os artigos, ler o editorial, ler todos os outros artigos relacionados à anestesia regional pediátrica na nossa Brazilian Journal of Anesthesiology. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima. Muito obrigado, boa noite.